O último convite, uma mensagem de esperança, capítulo 11, o fim de Babel. Trata-se de um episódio fascinante, envolto por mistérios criados tão somente pelo tempo, uma vez que ocorreu em um passado distante. Nosso único registro, as Escrituras, o retrata em apenas 9 versos, no livro de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao 9. No entanto, seus desdobramentos e resultados reverberam ao longo de milênios até o instante que você está vivendo. O fato de ler essas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. Daí o caráter tão fundamental e significativo desse evento. O relato começa com esta frase: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Gênesis 11, verso 1. Uma vez que tudo aquilo que conhecemos e tudo que está registrado pela história também diz respeito à realidade de idiomas diferentes, estima-se hoje que existam cerca de 7.000 idiomas falados no planeta. O conceito pode parecer estranho, mas, ao se levar em conta que ainda era início da história do mundo, faz sentido a ideia de apenas uma língua e uma só maneira de falar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Livro de Gênesis, capítulo 5, versos 1 e 2. Um Deus, um povo, um idioma. A primeira Babel. Embora o dia exato desse acontecimento não seja desconhecido, sabemos que o dilúvio de Gênesis, a inundação mundial, já havia acontecido. Noé também tinha morrido, Gênesis 9, verso 29. Seus filhos, netos e bisnetos se multiplicaram e se dispersaram, Gênesis capítulo 10. Alguns habitavam em uma planície na terra de Sinar, Gênesis 11, verso 2, a parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 4. Dá para imaginar que, após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade parecida, mesmo que cada arco-íris que pintava o céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar que nunca mais os seres vivos seriam destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 11. Por isso a construção de uma torre elevada, cujo topo chega até os céus, simbolizava a rebelião contra Deus e suas promessas. Abre aspas. Tornemos célebre o nosso nome, fecha aspas. Retrata também a arrogância e a insolência humanas. A palavra nome, usada aqui, ocorre anteriormente no relato bíblico. Antes do dilúvio, no contexto da maldade crescente da humanidade, a Bíblia diz, abre aspas, estes foram valentes homens de renome na antiguidade, fecha aspas. Gênesis 6, verso 4. Renome é uma tradução que significa literalmente homens de nome. O verso seguinte diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivada por uma intenção negativa. A narrativa da Torre de Babel reforça essa verdade infeliz. Abre aspas. E o Senhor disse: eis que o povo é um,
e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, de versos 6 até o 8. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagina o espanto, o caos, a confusão. Centenas, talvez milhares de pessoas de repente falando umas com as outras em idiomas ininteligíveis. Eles devem ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais haviam vivenciado. Mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram. A cidade e a torre permaneceram inacabadas e aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra. Sem dúvida, aqueles que falavam o mesmo idioma se reuniram uns aos outros enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas humanas. O relato termina com o seguinte verso, abre aspas, por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel, símbolo de rebelião aberta e insolência contra Deus, é a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir à Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras. Desde os dias da monarquia judaica, mais de meio milênio antes de Cristo, até Apocalipse, no qual a primeira ocorrência é esta. Abre aspas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir. A última Babel. A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação acerca de Deus, sobre o seu evangelho eterno, seu juízo e sua atuação como Criador. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, verso 7. Também diz respeito a qual deve ser nossa reação e essas grandes verdades. Temê-lo, dar-lhe glória e adorá-lo. Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos não de maneira direta. Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus. Lembre-se do conflito cósmico. A mensagem diz, abre aspas, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. E como entramos nesse assunto, o Apocalipse fala mais sobre Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, verso 2 ao 5. Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento para entender o que significa algumas dessas imagens, as próprias imagens em si, isso é, morada de demônios,
vinho do furor da sua prostituição, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, retrata um lugar que com certeza é espiritualmente desagradável. Todavia, há também essas outras palavras cruciais que vêm do céu. Saiam dela, povo meu. Deus ainda tem pessoas ali, a quem ele chama de meu povo, e lhes dá a ordem para sair antes que seja tarde demais. Babilônia, ou Babel, simboliza a oposição a Deus. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz, abre aspas, serei semelhante ao Altíssimo, fecha aspas, Isaías 14, verso 14. O inimigo é chamado primeiro de Rei da Babilônia, representante de Babel. No Antigo Testamento, Babilônia havia sido um império gigantesco, inimiga de Israel, o povo de Deus. Babilônia invadiu e destruiu a nação. Muitas das imagens da Babilônia do tempo do fim, descritas no Apocalipse, foram extraídas diretamente da mesma Babilônia do Antigo Testamento. Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico e após o apóstolo Pedro escreveu: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. Vamos repetir esse início de parágrafo. Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico, o apóstolo Pedro escreveu: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. 1 Pedro 5, verso 13. Como alguém poderia estar em Babilônia, sendo que o reino não existia havia séculos? Os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolo do império que tinha na ocasião, substituído a antiga Babilônia como adversário de Deus, que era Roma. Foi esse poder que crucificou Cristo. Perseguiu a Igreja Apostólica e, infelizmente, continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. Você pode verificar Daniel, capítulo 7, verso 19 a 21, 24, 25. Daniel também, capítulo 8, verso 10 ao 12 e 23 a 25. O livro de Daniel, em 3 capítulos proféticos, o capítulo 2, 7 e 8, retratou uma série de impérios mundiais. 2 desses capítulos, Daniel 2 e 7, começaram com Babilônia. Daniel 2, 36 e 38, Daniel 7, verso 4. Mas todos os 3 predisseram os impérios que viriam em seguida: a Média Pérsia, a Grécia e finalmente Roma, que permanece até o fim do mundo. Você pode conferir essa visão em Daniel 2, verso 33, Daniel 2, de 40 a 43, os versos, Daniel 7, verso 7 e 8, Daniel 7, 19 e 27, Daniel 8, verso 10 a 12 e Daniel 8 também, de 23 a 25. E tem um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso e político e se opõe a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna faz o mesmo. Só para piorar, à medida que nos aproximamos do fim. Uma das imagens na mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, uma imagem do Antigo Testamento relativa à infidelidade a Deus e à sua verdade. Os profetas usaram a ideia de uma mulher pura, às vezes uma noiva, como símbolo do antigo Israel quando era fiel a Deus. Jeremias capítulo 6, verso 2. No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia, outra imagem era utilizada, a da prostituição. Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito, com os filhos da Assíria, até a Caldeia.
Confira Ezequiel 16, versos de 26 a 29. Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Jeremias capítulo 3, verso 6. Logo, a imagem de fornicação expressa a mesma ideia, falsas doutrinas, assim como a infidelidade a Deus e a sua verdade. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que o sistema corrupto deste mundo não vencerão. A despeito de como as coisas parecem agora, no passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erros, perseguições, parecia invencível. É possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, Satanás, o conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e seus falsos ensinos, serão erradicados para sempre. E o seguinte brado se ouvirá através do universo, abre aspas, então ouvi o que parecia ser o som, a voz de grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Apocalipse 19, versos 6 e 7. Aqui na página 64 há uma referência sobre a Babilônia, né? Você pode estar dando um pause aí, olhando as referências bíblicas sobre o nome Babilônia, né? Relatado na Bíblia, tá? Então você pode acompanhar através dessas referências aí, tá? O que diz em cada capítulo, em cada versículo, que tem a sua referência ligada à Babilônia. Espero que você tenha gostado. Até o próximo capítulo e que Deus te abençoe.